E que tal executarmos esta coisa pequena que está aparecendo para você agora? Olha só, minha gente, às vezes a gente está trabalhando numa ideia e para tudo porque outra coisa surgiu, outra coisa apareceu. Tá aqui, ó. Essa é a história desta botinha, tá? Então eu tava trabalhando uma outra situação, um outro contexto, e aí me veio a ideia, este carinha. Fui fazendo e cheguei nisto daqui. Coisa mais pequena, né, minha gente? Para executar, você precisa de lã. Eu aqui com a molê, 40 gramas, gente, já é o suficiente, viu? Você pode usar botões, tá? Ou você pode usar fitinhas, ou você pode usar brochezinhos daqueles de bebê mesmo, né? Pra colocar como fecho. Você vai precisar de agulha para crochê. Eu aqui venho com a 3 milímetros. Uma agulha para costurar os botões, caso você os use. E uma tesourinha para realizar todos os cortes que nós temos aqui nesta execução. Então, vamos separar o material. Inicie a sua execução com um cordão de 13 correntes. Você laça e você conta a partir da agulha. 1, 2, 3 e na 4ª corrente você vai executar o seu primeiro ponto alto. Novamente laçamos e no próximo ponto executamos um novo ponto alto. E assim, sucessivamente, você fará um ponto alto para cada ponto que você tiver à sua frente até o final deste cordão. Vou fazer o meu. Quando eu chegar no final, eu volto para continuar com vocês. Uma vez que você tenha chegado então ao final desta carreira, você deverá executar 1, 2 e 3 correntes para dar a altura do ponto. Normalmente, nós viraríamos o trabalho e continuaríamos neste sentido. Mas aqui nós já vamos iniciar neste sentido em que nós estamos. Então, você vai laçar e ao redor deste ponto alto, você fará 2 pontos altos. Então, aqui você acompanha o primeiro e aqui você já acompanha o segundo. Você laça e neste ponto que deu origem a este ponto alto que foi trabalhado, você vai realizar um ponto alto e novamente no mesmo ponto, 2 pontos altos. Automaticamente, você já deverá ter conseguido o contorno que aqui eu apresento para vocês. Lace e continue trabalhando um ponto alto para cada ponto que você tiver à sua frente. Mais uma vez, eu vou até o final desta carreira e assim que eu chegar lá, eu volto para continuar com você. Veja só, uma vez que você tenha então chegado no último ponto, você deverá trabalhar no mesmo ponto mais um ponto alto, porque você precisa começar a induzir a mudança de direção dos pontos. Lace e aquele cordão de correntinhas que nós deixamos no início faz a vez de um ponto alto. Então ele também recebe pontos altos ao redor dele. E você vê que eu fiz 1 e agora faremos 2 e agora faremos 3. Novamente, estamos quase que chegando do outro lado da execução. Então, você deve ter alcançado algo assim. Vamos continuar trabalhando pontos altos do outro lado. Então, você vai laçar e no próximo ponto, você vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Assim, você deverá ter conseguido o contorno necessário para alcançar o próximo ponto. Então, aqui você laça e volta a trabalhar um ponto alto para cada ponto que você tem à sua frente. Mais uma vez, eu vou até o final e eu volto aqui, porque nós vamos encerrar esta carreira juntas.
Aí veja só, mais uma vez, nós chegamos então ao último ponto, inclusive já temos um ponto alto no último ponto desta carreira. Eu vou laçar porque eu preciso fazer o contorno, percebam que há uma distância a ser preenchida aqui, então eu vou trabalhar mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Percebam que você tem 2 pontos altos aqui naquele primeiro ponto alto que nós mudamos a direção, e nós temos também aqui, veja só, um cordão de correntinhas. Esse cordão de correntinhas, claro, fazendo a vez de um ponto alto. Então, sem laçada, localize a terceira corrente, passe a agulha por ela, puxe a laçada para fora e arremate. Assim, você encerra esta carreira. A próxima carreira deverá ser trabalhada em meio ponto. Então, você fará 1 e 2 correntes para a altura. Já laçará. Então, aqui, olhe, você está neste ponto. Perceba, aqui você já trabalha mais um meio ponto. E arrematamos aqui, é como se nós tivéssemos feito 2 meio pontos no mesmo ponto de base. Você laça, e naqueles 2 pontos altos que nós executamos ao redor do ponto alto inicial, né, nós vamos trabalhar um meio ponto somente. Então perceba que para cada um deles, eu trabalho somente um meio ponto. Laço, percebam que agora nós estamos entrando já na virada. Para conseguir fazer este contorno, eu vou precisar trabalhar 2 meio pontos para cada ponto de base, senão eu não consigo fazer o contorno. Reparem que por 2 pontos eu trabalhei 2 pontos no mesmo ponto de base. Na sequência, eu volto a trabalhar somente um meio ponto para cada ponto que eu tenho à minha frente. Mais uma vez aqui você vai me acompanhando, trabalhando meio pontos. Eu inclusive vou preencher esta carreira e já te mostrar a virada do outro lado, porque assim você já consegue trabalhar todos os contornos sem problema nenhum. Aqui deixa só eu fazer novamente porque não ficou legal. Aí aqui já estamos chegando, vamos ver o que nós temos. Aqui, ok. A partir deste ponto, nós já temos pontos que foram feitos duplos no mesmo ponto de base, ó. Este ponto e este estão neste ponto aqui sozinho, tá vendo? Então, este ponto recebeu 2 pontos, tá? Então, eu já vou laçar e para começar a fazer a virada, eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui você recebe o primeiro e o segundo. Laço e novamente eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base. Para que a virada aconteça, é sempre assim, você vai trabalhar 2 pontos consecutivos, 2 pontos no mesmo ponto de base. É sempre assim que vai acontecer a sua virada. É claro que quanto maior for a curva, mais pontos você tem que fazer. Aqui no nosso caso, será sempre desta forma. Bom, volto a trabalhar um ponto, ou melhor, um meio ponto para cada ponto que eu tenho à minha frente por 3 vezes. Então, você acompanha a terceira vez aqui, que são os 3 pontos altos que eu fiz ao redor do ponto alto da carreira anterior. Vou laçar e aí eu volto a trabalhar 2 meio pontos no mesmo ponto de base. Esse é o primeiro. Laço e no próximo, 2 meio pontos no mesmo ponto de base. Ok, volto a trabalhar um meio ponto para cada ponto que eu tenho à minha frente. Perceberam? Então tá, vamos fazer o seguinte, vou fazer aqui a minha carreira, vou encerrar e eu volto aqui para continuar com vocês. Chegando ao final, você deverá localizar a sua segunda corrente, porque nós fizemos meio ponto, então são 2 correntes que fazemos para dar a altura, passar a agulha por ela e arrematar de uma vez só. Então, aqui o ponto baixíssimo encerrando a carreira. Você fará uma corrente, você deverá mudar o sentido da execução. Nós sairemos do tracejado aqui circular e nós passaremos a ir para esta direção. Nós estávamos trabalhando assim, agora nós trabalharemos assim. Vamos mudar o sentido. Então, você vai pôr a sua ponta da agulha para trás do trabalho, passará ao redor do meio ponto da sua carreira anterior, puxará uma laçada para fora e com nova laçada arrematará. Você terá feito aqui
um ponto baixo, mas eu preciso trabalhar em ponto alto. Então, 1 e 2 correntes para dar a altura. Lace e novamente, você virá para a frente do seu trabalho, você passará a agulha ao redor do ponto e voltará para trás. Puxará a laçada para fora e fará o seu ponto alto. Mais uma vez, eu venho para frente, passo ao redor do ponto, puxo a laçada para fora e faço o meu ponto alto. Minha gente, aqui é um ponto para cada ponto que você tiver na carreira anterior. Não tem nenhum lugar onde você fará 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Porque aqui o intuito não é aumentar o tamanho da execução, e sim manter o tamanho, porém mudando o sentido da execução. Vou fazer o meu contorno inteiro e no final eu volto aqui.